Esse podcast é apresentado por Mariana Lemes. Bem-vindos ao Reencontro, projeto aprovado pela Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc pelo município de Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse programa é baseado no encontro de pessoas que têm em comum a vida marcada pela presença da arte de contar histórias, e com o objetivo de proporcionar aos ouvintes uma nova experiência, é que este programa apresenta uma história inédita, seguida de uma conversa com a escritora. Para estimular a imaginação, fomentar a literatura, valorizar a escrita, enfim, para compor memórias dessa prática social milenar realizada por diversas pessoas em todas as partes do mundo. João Grilo. Lá, num sítio no norte de Minas Gerais, nas beiras de um riacho, ancora uma menina e seu avô. Vovô João era alto como as pernas compridas, os olhos grandes de ternura, o corpo magro, fazia mesmo jus ao apelido que levava, João Grilo. Hoje, no dia de São João, vovô completaria 90 anos. O dia de São João era por ele e por mim o mais esperado do ano. O sítio Gameleira amanhecia diferente neste dia. A casa de tijolinhos à vista acordava sonora, cheia de risos e falatórios. Prepara a fogueira, bota a lenha no fogão para fazer a canjica, o caldo de costela com mandioca, o quentão. Na cozinha, as mulheres com lenços na cabeça protegiam os cabelos da fumaça do fogão de lenha. Algumas preparavam a comida, outras descascavam milho para a feitura da pamonha. O aniversariante do dia merecia de presente todos os gestos, gestuários, falatórios, todas aquelas cenas inesquecíveis que tanto marcaram a minha meninice. Vovô é a pessoa mais bonita que já conheci. Tinha ternura em tudo, nos olhos, nas mãos, na forma que se sentava no chão com as pernas cruzadas no cantinho da varanda, com um gravador de pilha ao pé do ouvido escutando a cantoria das folias de reis. Só mais tarde entendi que meu avô gostava mesmo era dos santos do catolicismo popular. Todos os seus filhos e netos foram batizados na fogueira de São João. Ele esperava ansioso pelas festas de Santos Reis nos meses de dezembro e janeiro. A bandeira santa trazida pelas mãos dos foliões era recebida no sítio com fé, devoção e muita alegria. Meu avô, na noite do dia 24 de junho, no dia de São João, celebrava todos os anos o seu aniversário com festa e reza. Dizem que na madrugada ele andava descalço por cima das brasas da fogueira sem queimar os pés. Naquele tempo, mamãe me dizia que só pessoas de muita fé andavam sobre as brasas da fogueira. Esse ritual, os mais velhos me contaram que era promessa de São João, porque ele nasceu miúdo e muito franzino, e sua mãe, por medo do menino não vingar, o entregou ao santo na confiança de um milagre. Andar sobre as brasas era uma forma de agradecer a vida abençoada por São João. Eu nunca presenciei a cena, porque sempre dormia antes. Talvez por isso, aos meus olhos de menina, vovô padecia de uma espécie de encanto. Meu avô morreu num 24 de julho, um mês depois do seu aniversário. Eu tinha 15 anos na época, mas hoje é dia de São João e o meu coração é uma fogueira de saudade. A história que acabamos de ouvir foi escrita por Joyce Oliveira. Joyce é pedagoga, escritora, contadora de histórias, professora dos anos iniciais no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, que é uma unidade acadêmica da Universidade Federal de Goiânia, e coordenadora do projeto de extensão Fuxicos, costurando histórias, espalhando conhecimentos por aí. Ela vai nos contar um pouco sobre suas vivências no mundo das histórias, da escrita, sua trajetória de vida e também sobre suas referências literárias que atravessam e atravessaram o universo do seu cotidiano. Eu gostaria de começar a minha fala agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse nosso reencontro, que é uma mistura de conto e encontro. É uma alegria poder falar de literatura, do mundo das histórias, de escrita.
porque tudo isso me move enquanto pessoa. A minha relação com o mundo das histórias começou nos meus tempos de menina. Meus pais são de origem camponesa, e por essa razão eu cresci brincando num sítio sem luz elétrica, no oco do sertão, lá no norte de Minas Gerais, sob os cuidados de um avô e 2 tias, todos contadores de história. Esse sítio era um ambiente sem livros. Meu avô era um homem muito simples e frequentou a escola por curto tempo, apenas o suficiente para ler algumas palavras e assinar o nome. Naquele tempo, minhas tias não haviam completado nem o ensino fundamental. Mas como muitas famílias de tradição mineira, eles eram exímios contadores de causos. A oralidade, então, me chegou antes da escrita. Eu escutei tantas histórias dos tempos do vovô menino, das festas, dos seres encantados que assombravam a vida na roça, que todas essas histórias contribuíram para a minha leitura do mundo, para o apreço, o fascínio que a literatura e a poesia exercem em mim até hoje. Eu penso que a imaginação é algo que se cultiva e cativa. E eu posso dizer que minhas tias e meu avô, com as suas tantas histórias contadas, histórias faladas, histórias populares, mesmo sem intenção de ser, foram os meus primeiros professores nessa pedagogia da imaginação. Eu tive uma infância com muitas limitações materiais, mas esse sítio, esse lugar, com suas árvores, suas cores, seus sons, cheiros, a proximidade com a natureza, somados a essas histórias que eu escutava, preservaram a minha infância. Permitiram que a minha fantasia, por exemplo, inventasse respostas para o que eu não entendia do mundo. Eu acho que o meu desejo de contar e de escrever histórias começa por essas memórias e perpassa pelo que eu sou hoje, pelo meu ser professora, de lecionar para meninos e meninas dos anos iniciais do ensino fundamental. Essa é uma boa questão, se todo leitor é escritor ou vice-versa. Eu penso que todo bom leitor tem potencial para a escrita. A leitura e a escrita são 2 coisas que se relacionam, são 2 caminhos que se cruzam e um potencializa o outro. Eu acredito, sim, claramente que bons leitores comunicam-se bem, conseguem comunicar-se bem por meio da escrita. Mas assim, falando de um olhar muito pessoal, de um olhar que é meu, eu vejo que a escrita também é desejo. Assim, eu penso que nem todo bom leitor precisa necessariamente ser escritor, no sentido de fazer disso um projeto de vida. Existem pessoas, eu mesmo conheço várias, que são ótimas leitoras, profundas conhecedoras do mundo, e não necessariamente escrevem histórias, textos. Mas sobre isso ainda, sobre essa coisa de todo leitor ser um escritor, eu li outro dia um autor que eu gosto muito, que é o Bartolomeu Campos Queiroz, num livro que se chama Sobre Ler e Escrever e Outros Diálogos. E o trecho dizia assim, que todo leitor se inscreve nas entrelinhas de uma obra. Aqui vale citar que onde existe um leitor, existe um escritor. A história do leitor permeia a história do escritor. Há sempre um diálogo subjetivo entre escritor e leitor. Na subjetividade dos diálogos, nasce um terceiro livro que ficará por escrever. São diálogos para sempre inéditos. Eu achei super interessante, dessa escrita que está por nascer, de um diálogo que existe entre o que se lê e o que se escreve, e essa escrita que está por nascer, que é a escrita de um leitor, o entendimento do leitor sobre o texto. São tantos livros que me marcaram e me marcam, mas acho que vou citar um que eu li recentemente. Eu li recentemente acompanhada do meu filho de 6 anos, O Sofá Estampado, da Lígia Bojunga, que conta a história de um tatu que se apaixona por uma gata angorá. É uma narrativa super divertida, profunda e poética,
e que tem uma crítica social importante. Esse texto me marcou muito pela história, né, pela forma como a autora trabalha a palavra, a linguagem, mas me marcou também porque eu li ao lado do meu filho, na cama, durante várias noites, um momento nosso e de muita ternura e muito prazer. E também educativo, né, de formação de leitor. Eu gosto muito de poema, de contos, de romance, mas por causa da minha profissão, né, de professora de alunos do quarto, do quinto ano, eu tenho lido mais contos nos últimos tempos. E gosto muito do conto popular e recentemente tenho gostado de ler e trabalhar com as crianças os contos de fadas. Tem sido uma descoberta importante. Me motiva a escrever histórias, o que me motiva é que, bom, eu já disse, né, sou professora dos anos iniciais e esse desejo de escrever histórias nasceu do meu próprio trabalho, que perpassa pela leitura e pela escrita literária. Nas minhas aulas, todos os dias é dia de escrita, de colocar no papel as histórias que inventamos e as histórias das nossas vidas. Então, por que não também escrever as minhas histórias? Vejo que o meu desejo de escrever histórias nasce desse lugar de professora, mas nasce também dessa minha relação, que eu disse anteriormente, estabelecida ainda na infância, com o mundo do campo, com as histórias contadas. Da infância permaneceram, né, as histórias e a fantasia, e de algum modo eu carrego as duas para as minhas aulas. E eu tenho o privilégio de lecionar em uma escola com autonomia e liberdade de criar e reinventar o meu próprio trabalho. Uma escola que me permite ser quem eu sou, né? E a literatura, as histórias contadas e escritas habitam um lugar importante em mim. E esse habitar, né, eu penso que transborda de algum modo no trabalho que eu faço. Eu penso que o reconto tem um papel importante de organização do pensamento, da ordem de acontecimentos de uma história, a capacidade de improvisar, as histórias que caíram na boca do povo e que são recontadas de geração em geração. Mas enquanto contadora de histórias de textos literários, eu prefiro contá-las na versão original do autor, para preservar a linguagem, a sonoridade das palavras, a autoria do texto. Escrever para mim é algo prazeroso e difícil ao um só tempo. É difícil porque exige um cuidado com a palavra, com a frase, principalmente quando se vai escrever um texto literário, né? Porque a literatura ela não deve ter essa pretensão de ensinar, de explicar muitas coisas. O texto literário deve ser sempre um convite, né? Para que o leitor desvende o que está obscuro no texto, para que ele se inscreva no texto, né? E como bem lembrou o Bartolomeu Campos de Queiroz, né? O leitor ele se inscreve no texto e acontece aí uma terceira história. As histórias estão muito presentes na minha vida, nas minhas aulas, com os meus alunos, cotidianamente com meu filho. Contar e ouvir histórias, eu penso que permite enxergar o longe, mais longe do que a vista possa alcançar. E ainda permite o exercício de uma escuta de si, né? Ao sentir, por exemplo, o coração bater mais forte, os olhos lacrimejar, a pele arrepiar de emoção quando escuta a professora contar histórias, a avó, né, o avô. Há uma frase do Roland Barthes que diz que é real porque é a literatura faz girar os saberes, que é um teatro da linguagem que encena e ensina. E num romance, por exemplo, como O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, já que tocamos aqui no assunto de literatura regionalista, há um conhecimento que é geográfico, antropológico, histórico, sociológico. O João Guimarães Rosa traz na sua literatura um sertão que é geográfico, né, físico, mas que é também interno, que vive dentro da gente.